caríssimos internautas, mais uma vez aqui nos encontrando para essa próxima videoaula. Eu, professor José Lacerda, professor das disciplinas de Sociologia e Filosofia. Hoje trataremos de um novo projeto na disciplina de Sociologia, deixando de lado a tradição do pensamento sociológico. Já perpassamos pelo pensamento de Augusto Comte, de Emile Durkheim, já falamos aqui de Karl Marx, já falamos aqui de Weber. Agora, iremos pontuar temáticas trabalhadas no Enem nesses últimos 5 anos. Principalmente aquelas que mais são cobradas nessa avaliação feita a nível nacional. Então, hoje trataremos do tema cultura. Se vamos falar de cultura, nós temos que ter uma linha de raciocínio. Então, aqui apresentaremos 3 pontos centrais nessa aula de hoje. Falaremos da cultura enquanto um conceito central, uma reflexão sobre a cultura. Trataremos aqui da questão do patrimônio, a divisão do patrimônio em material e imaterial, e falaremos um pouquinho de memória. São esses 3 conceitos importantes que nos nortearão nessa videoaula de hoje. Tudo bem? Continuando aqui nessa reflexão, vamos aqui já apresentando o conceito de cultura, que vem do latim colere. Ora, a cultura, ela tem a sua significação naquilo que é de cultivar. Você já lembra cultivo, cultura, agricultura. A agricultura é uma produção. Se é uma produção e há uma colheita, é um tipo de cultura. Essa reflexão prática desse conceito de cultura, ela nos faz entender o porquê dessa terminologia, desse termo, para identificar aquilo que é produzido pelos seres humanos. A cultura tem uma significação própria, pois ela é produzida por seres humanos. Então, falar de cultura é falar de uma produção feita ao longo dos tempos por nós, seres humanos. Certo? Muito tranquilo de entender. E assim, nós temos que perceber que existem 3 tipos de cultura. A cultura erudita, a cultura popular e a cultura de massas. Ok? Repito, meus caros internautas. A cultura erudita, a cultura popular e a cultura de massas. E aqui nós vamos exemplificar cada item apresentado. Primeiro, a cultura erudita. Aí nós temos que entender que são as artes, a produção cultural ligada a um labor intelectual. E essa cultura erudita, ela não é muito acessível, ela não é acessível a uma gama maior da população. A cultura erudita, ela tem seu ensejo, tem sua produção voltada para um labor intelectual em que pouca gente entende, compreende e tem acesso. Um exemplo são as artes contemporâneas, as artes de um museu, as artes expostas numa exposição de arte plástica. Você vai, todavia, se você não tiver uma clareza, uma base sapiencial, você não vai entender o que é que o artista, o que é que o produtor de cultura, de conhecimento está querendo expor com aquelas suas obras. Alguns quadros de pintura, alguns livros com labor intelectual que requer uma apreciação, uma reflexão maior e não é acessível intelectualmente para uma massa, para um coletivo, para uma grandiosidade de pessoas, e sim para uma minoria restrita. Isso é a cultura erudita. Isso é uma cultura ligada à música, ligada à pintura, ligada às artes plásticas. E o que eu tenho aqui a
entender e a refletir sobre a cultura erudita, e transmito a vocês é que ela é bacana, só que ela não é acessível sobre um olhar interpretativo. Tudo bem? Falando no segundo ponto, a segunda característica de cultura, nós vamos falar da cultura popular. O nome já diz, cultura popular, que vem do povão. Ela é popularizada, ela é ligada a uma construção de vivência popular. Ela sai do povo, ela vem do nascedouro popular. É uma construção que emana de uma comunidade, de um centro urbano, onde a massificação ela é efetivada. Certo? Correto? Então, tratar a cultura popular é entender que ela é enraizada, que ela nasce no meio do povo. Que a cultura popular ela é constituída, ela é fecundada em raízes populares e é acessível a todos. Exemplos aqui que nós podemos citar são as cantorias, as modas de violas, né? As bandas cabaçais no interior do Nordeste, as quadrilhas juninas, o Bumba Meu Boi, são exemplos de popularização da cultura. A poesia, sendo essa poesia ligada ao cordel, certo? Nós podemos citar aqui claramente algumas obras da literatura nacional que ela é conhecida mundialmente como as novelas da Globo. Isso tem um acesso popular gigante, apesar que ela é produzida por alguns intelectuais. Dizem, né, que são intelectuais os produtores e autores de novela. E por fim, nós vamos tratar da cultura de massa. Essa cultura que ela é usada como um produto e a população, em sua maioria, consome. A cultura de massa está atrelada ao consumismo capitalista. E falar dessa cultura de massa, nós somos indivíduos que consumimos essa cultura, mas também descartamos ela rapidamente. É como a música do funk, a música do forró, esse funk pornográfico, esse forró emplastificado, como assim dizem, né? Todavia, é algo descartável. É sucesso hoje, é sucesso no mês que vem, mas não vai ser mais sucesso, né? Então, se vende esse produto é vendido, não há uma construção social, não há uma elevação intelectual, é algo que é passageiro, é algo que é rotineiro, é algo que a mídia, que a TV, que a rádio, que os telejornais, eles trabalham os programas de TV, e aquilo ali passa por pouco tempo, é superado, é deixado de lado e ninguém lembra mais. Essa cultura de massificação é uma cultura para ser vendida, é uma cultura descartável. E o povo se aliena naquele momento, curte, vive aquele momento, mas depois passa. Então, nós temos aí a representação, a apresentação a vocês dos três tipos de cultura. Tudo bem? Vamos agora para um segundo momento. Momento esse muito importante, pois é cobrado em todas as provas do Enem. Nesses últimos 10 anos, se você perceber, meu caro aluno internauta, a temática patrimônio histórico, seja ele material, seja ele imaterial, é algo que sempre está sendo cobrado. Para assim iniciarmos essa explicação, é importante que você saiba o que é patrimônio e que esse patrimônio está ligado a uma construção sócio-histórica e cultural. Patrimônio que vem a ser analisado e estudado a partir da criação do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Essa siglinha, denominada de IPHAN, ela é uma instituição criada pelo governo federal na incumbência de analisar aquilo que representa a cultura brasileira. A Unesco está a nível internacional, como o IPHAN está a nível nacional. E alguns estados e municípios também têm lá as suas representações, as suas instituições para analisar, para tombar esse patrimônio. Então, falar de patrimônio cultural, nós temos que dividir
em dois exemplos: o patrimônio material e o patrimônio imaterial. E para falar do patrimônio material, a gente já conceitua afirmando que para tratar de patrimônio material é aquilo que está ligado à matéria, é aquilo que é tocado, aquilo que é palpável, aquilo que é visto a olho nu, é aquilo que o homem construiu ao longo da história. Isso é a definição básica e padrão de patrimônio material. Nós temos aqui, no fundo, de um lado, de outro, exemplos de patrimônio histórico material. A nível mundial, nós temos as pirâmides do Egito. A nível nacional, nós temos o Cristo Redentor. Pontos esses tombados pela Unesco. A nível nacional, nós temos vários exemplos de patrimônio material, certo? As cidades importantes de Minas Gerais, aquelas cidades da construção histórica mineira, o Pelourinho em Salvador, na Bahia. Nós temos vários pontos da história nacional que são tombados, e esses pontos, eles são tocados, eles são vistos a olho nu, eles são materiais, eles foram materializados, certo? E o IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, é quem cuida desses pontos, desses tombamentos e dessas obras construídas pelo homem, pela humanidade ao longo da história. E aquilo representa a história desse homem, aquilo representa a história dessa sociedade. No caso, eu estou falando da sociedade brasileira. Então, falar de patrimônio histórico material é lembrar daquilo que é palpável, daquilo que é visto, daquilo que eu posso tocar, daquilo que eu posso ver, adentrar, observar. E foi um legado deixado ao longo das histórias por nós, seres humanos, por nós, indivíduos que habitamos aqui nesse país. Então, repito alguns exemplos: o Cristo Redentor, o Pelourinho em Salvador, algumas cidades históricas do período aurífero, lá das Minas Gerais, certo? Como um exemplo, Ouro Preto, ok? Do ponto de vista de cultura imaterial, veja só, cultura imaterial, eu gosto de citar um exemplo aqui da nossa região, o pau da bandeira de Santo Antônio. Outro exemplo que a gente pode ver, que já foi cobrado em algumas questões do Enem, é a festa do Bumba Meu Boi do Maranhão, certo? Como é, José, que tu conceituas essa questão do patrimônio artístico e imaterial? Ora, se o I é uma negação do que é matéria, logo nós temos que entender que não é algo ligado ao palpável, que não é algo ligado, construído pelo ser humano. Mas você tem que entender um detalhe, meu caro aluno internauta. Você tem que entender que para existir o patrimônio imaterial tem que ter a presença humana. O patrimônio imaterial, ele só existe com a presença humana, com a manifestação, com a ação humana. Por quê? Porque se eu estou falando do Bumba Meu Boi, para que a festa do Bumba Meu Boi exista, o ser humano ele foi construtor daquela festa. Só que você não pode pegar na festa do Bumba Meu Boi, mas você pode viver, você pode vivenciar. E isso é algo que a história nos mostra ao longo dos tempos. É uma tradição que se repete ano a ano, mês a mês na região do Maranhão. A festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio em Barbalha, que logo acontecerá amanhã aqui na região do Cariri, conhecida internacionalmente. É uma festa que está vindo turista nos últimos anos da França, do Japão, etc. As ruas de Barbalha, elas ficam cheias com cerca de 300 mil pessoas. É uma festa que já é tombada pelo patrimônio imaterial estadual e já há projetos a nível nacional para o IPHAN tombar. Existe a festa do Pau da Bandeira. O Pau da Bandeira, ele é apenas um instrumento, mas a festa do Pau da Bandeira é aquilo que queremos tratar aqui em questão. Para essa festa ela existir, é necessário que haja pessoas
seres humanos na construção dessa festa. Então, para essa existência, depende da participação humana. Logo aí a caracterização, através desse exemplo da festa do Pau da Bandeira, do que seja o patrimônio imaterial, o exemplo de patrimônio imaterial e a conceituação desse patrimônio imaterial. Tudo bem? Então aí nós já falamos da questão da cultura, nós já falamos da questão de cultura enquanto patrimônio, dividimos em dois exemplos, o material e o imaterial. Agora a gente vai falar aqui de memória, certo? Para tratarmos da questão da memória, enquanto algo ligado à cultura, nós já temos que entender que a memória é um legado deixado pelo ser humano. E a memória é aquilo que é repetido pela tradição, certo? Eu gosto de exemplificar a característica de memória, ou seja, aquilo que os mais velhos nos legaram, que ele é transmitido oralmente, não é nada exposto, não é nada escrito, não é nada desenhado, não é nada apresentado, mas é aquilo vivenciado, veja só, é aquilo vivenciado ao longo dos tempos. Eu gosto de citar um exemplo da minha infância, na casa do meu avô, em que na mesa do almoço existia uma padronização. Meu avô sentava na ponta da mesa, ao seu lado direito sentava a minha avó, à esquerda sentava um tio que vivia com os meus avós, o tio Toninho, e na outra ponta da mesa um neto, um sobrinho, alguém que visitava. Isso na mesa da cozinha. Quando ia para a mesa da sala, uma mesa maior, com 8 cadeiras, mais uma vez meu avô sentava na ponta da mesa, a minha avó ao seu lado direito. Do lado esquerdo sentava a sua filha mais velha, a tia Horaciana, o seu esposo, e em seguida o meu tio Toninho ficava na ponta da outra mesa, e os netos ou os filhos que ali tivessem. Havia uma tradição, havia ali um respeito a uma oralidade, respeito a um costume. Costume esse que não estava escrito em nenhum lugar, mas pelo fato de observarmos, de vivenciarmos aquilo, todo dia, de cada ano que se passava, era respeitado. Do mesmo jeito, era na sala de TV. Tinha uma cadeirinha no canto esquerdo da parede, era do meu avô, ao seu lado da minha avó. Uma poltronazinha no meio, para qualquer visita, qualquer outra pessoa, e a cadeira do tio Toninho lá no canto. Era esse padrão com 4 cadeiras, e ninguém desrespeitava. Se alguém sentasse na cadeira do vovô, quando ele não estava, logo ao perceber que ele estava chegando, já se retirava e sentava no chão, no sofá, nas cadeirinhas, nos banquinhos pequenos. Certo? Então, falar de memória é entender que é uma tradição oral transmitida, legada ao longo dos tempos por nossos familiares, por aquelas pessoas que nós vivemos nas nossas comunidades, etc, etc. Então, aqui eu encerro essa explanação, esse trabalho aqui apresentado sobre cultura, sobre patrimônio e sobre memória. E já vos digo, na próxima aula continuaremos tratando sobre o mesmo tema. Dessa vez sobre um olhar técnico-científico da sociologia. Vos deixo um forte abraço e até a vitória.